A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado, eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ativando o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixando o seu like, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista e participem. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas expostas e entregues a nós, os teus filhos, da carne e fora da carne. Duvido de tudo que você vai ver e ouvir neste canal, mas após a dúvida, com o cérebro limpo e o coração puro, pesquisando, e encontrarás a verdade olhando no espelho da lógica. O boletim dessa semana, o condensado doutrinário, tem como ponto fundamental o agente principal de toda a chamada criação ou emanação, que é o termo correto, porque Deus não cria nada, emana tudo de si mesmo, que é o Espírito, a centelha divina. Porque como curar o espírito e o corpo? A resposta é simples. A doença não existe, o que existe são espíritos doentes. Quando o espírito está doente, a doença se manifesta no corpo, porque daí é que vem o trabalho de purificação, através da expiação que nós mesmos impomos com os nossos atos errados, contrariando a lei de Deus. Por isso, Jesus veio como verbo modelar e modelador, ou exemplo de comportamento para essa humanidade, de como viver a lei de Deus. Jesus viveu na prática todos os seus dias os 10 mandamentos, porque teve essa função, como Cristo planetário construtor que era. Vamos aprender com Deus, vamos ao boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Gratidão, Pai divino, por mais essa oportunidade. Gratidão a toda a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, o nosso verbo modelar e modelador, a Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, entre outros, e o nosso atual diretor planetário, João, o Evangelista, que comanda os trabalhos de transição nessa fase que vai até do ano 2050, quando tem início um novo céu e uma nova terra. As legiões médicas chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, com vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne. As legiões chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes, na subcrosta, nos umbrais, nas residências, recolhendo irmãos para posterior encaminhamento. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero, são legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, ciganos, floristas e as crianças. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Como curar o espírito e o corpo? Para quem tiver entendimento de entender, a oração dos apóstolos é suficiente para qualquer pedido a ser feito a Deus, ao verbo modelo e às legiões mensageiras. O importante é fazer por merecer. A oração dos apóstolos faremos ao final do vídeo. Chave iniciática fundamental. Deus. Quem não entende Deus, em tudo se complica, porque sem causa originária, nada existe. Quem entende do princípio onipresente, tudo tende a resolver com precisão e felicidade, porque é no princípio, ó Deus,
que o programa divino tem origem, movimento e sagrada finalidade a ser atingida. Deus é um essencial que se revela como criação. Ele mesmo, por fim, tudo reabsorve, porque é sempre o mesmo, um essencial que se manifesta. E se em algum tempo deixasse de fazê-lo, toda a chamada criação deixaria de existir. Hermes, Crisa, Pitágoras e outros já ensinaram o divino monismo. E o verbo modelar e modelador, vivido por Jesus, exemplificador total, tanto que seu título apocalíptico é Alfa e Ômega, tudo que deriva do princípio, e a ele retorna como espírito e verdade. Leis divinas ou fundamentais, eternas, perfeitas e imutáveis, tudo resumido na chamada justiça divina, onde não há lugar para as falsas misericórdias, favores ou desaforos. Tudo isso que é de fabricação de religiões e das doutrinas de homens, encarnados ou desencarnados. O que não for por justiça divina, de outro modo, jamais será. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, muitos vivem clamando pela misericórdia divina, mas ela jamais se apresenta, porque a presença da justiça divina é absoluta. É bíblico aquele ensino: apartai-vos de mim, vós que obrastes a iniquidade. É também da Bíblia aquele: pagarás até o último ceitil. Espírito, Filho, toda centelha espiritual ou Filho de Deus, dele deriva com todas as virtudes divinas, em estado latente, e deve desabrochá-las através do processo biológico ou evolutivo, nos mundos e nas vidas, ou encarnações, enfrentando condições e situações até vir a ser espírito e verdade, ou uno total, ou Deus em Deus. Em Deus nada cresce nem diminui, dele tudo deriva e a ele retorna. E essa é a divina realidade, o divino monismo, a ciência integral ou da unidade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará ao cadinho divino como divino. Tudo depende do esforço íntimo para tal desabrochamento, pois de fora nunca virão nem favores nem desaforos, e muito menos as falsas misericórdias inventadas pelos tribofeiros, fabricantes de religiões e cleresias, cujas artimanhas visam sempre o dinheiro e a obediência dos tolos ou simplórios. Programa divino. O programa divino é absoluto para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. E só aos loucos ou hipócritas se pode admitir que questionem o fato nos abismos tenebrosos, da sobrecosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias. Os transgressores da lei curtem seus erros até o último ceitil, porque na justiça divina não há lugar para apologistas da iniquidade. A verdadeira sabedoria espiritual consiste em viver paralelo à justiça divina, jamais aos engodos ou conceitos mentirosos inventados por homens, encarnados ou desencarnados. Absoluta é a justiça divina, que jamais endossará falsas ciências e falsas humildades. Perispírito ou carro da alma. Primeiro forma-se nos primórdios evolutivos da centelha a coroa de luz divina. Depois, 6 coroas energéticas, onde se formam também os chakras ou plexos. Sem os chakras ou plexos, não haveria como funcionarem os sentidos físicos e as faculdades mediúnicas, os dons do Espírito Santo. O perispírito tem começo e fim, pois se vai divinizando ou sublimando com a divinização do seu dono, e quando esse se tenha tornado uno, espírito e verdade, o carro da alma não terá mais o que fazer. A encarnação dos Cristos. Os comandantes ou diretores de mundos, sistemas de mundos, grupos de sistemas, galáxias e metagaláxias são aquelas centelhas de Deus ou espíritos de verdade que atingiram elevados níveis de divinização, tendo o carro da alma já bastante divinizado. Para poderem encarnar, necessita de tremendas reduções ou adensamento do carro da alma
ou perispírito. A lei de Deus. Toda humanidade em processo evolutivo recebe, em tempo certo, um código básico de moral e de comportamento, para não haver crimes entre irmãos ou companheiros de jornada desabrochadora das latentes virtudes divinas. Discutir com a lei de Deus conduz aos tenebrosos planos de treva e às encarnações expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula retentora e evolutiva dos espíritos, e é sempre caso de justiça divina, que é plena em justos recursos, sem contradições ou falsas misericórdias. Verbo modelo. Representam tudo que deriva de Deus, o princípio, e a ele retoma como uno. Seu título apocalíptico é, portanto, Alfa e Ômega, começo e finalidade. O mesmo verbo construtor planetário é que vive a função de verbo modelar. Por isso que foi Jesus que veio viver esta função de Cristo modelar e modelador, pois ele era o verbo construtor do planeta Terra, que comandou os adensamentos ou condensamento das energias juntamente com outras altas hierarquias que têm essa finalidade de surgir sistemas, planetas e outros, galáxias e metagaláxias. Só abrindo um parênteses, já descobriram uma galáxia gigantescas. Isso quer dizer que são metagaláxias, como o Pai sempre ensinou. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico, e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo, ou mediunidades, sem medida. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne, e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos gigantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O glorioso Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos é o livro das graças, porque é o livro da ressurreição e do Pentecostes, ou do cumprimento das promessas do Velho Testamento e das promessas do Verbo encarnado. Pretender conhecer a doutrina do caminho, o cristianismo, fora dos livros dos Atos, é o mesmo que construir o maior e mais belo edifício para depois deixá-lo sem telhado. Trabalho apostolar e o Apocalipse. Através do povo escolhido viriam a lei moral básica, o verbo modelar e modelador e o glorioso Pentecostes, ou derrama de dons sobre toda a carne, ou generalização da revelação consoladora. Cada apóstolo entendeu como pôde, escreveu como pôde e quis, porém em todos fulgura o testemunho da doutrina do caminho, transmitida pelo verbo modelo, e fincada exuberantemente sobre as leis da revelação, meus irmãos, e exemplificada exuberantemente sobre a graça da revelação generalizada. Nunca foi prometido consolador algum para 20 séculos depois. Tudo ficou rigorosamente entregue à humanidade, para que o trabalho apostolar entregasse a doutrina até aos confins da terra. E no Apocalipse foram previstas as pedradas contraditórias que surgiriam, e também o trabalho restaurador no seio das verdades bíblicas proféticas, jamais ensinando a fugir da Bíblia, ou colocando mandamentos de homens no lugar dos de Deus, ou escondendo os textos sobre os dons do Espírito Santo, ou dando-lhes propositais falsas interpretações para cobertar sórdidas politicalhas ou mafiosos intentos. Quem é realmente cristão? Os tolos ou bobos pensam que ser cristão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamaleques, ou praticar simulações, ou comprar ou vender idolatrias, fazer ou ouvir discursos histéricos. Ser cristão é viver a lei de Deus, entender e imitar o verbo modelo, e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Corrupções que viriam. Fartas pedradas contraditórias surgiriam nos 2 primeiros 1000 anos
após o estabelecimento da doutrina do caminho. De Roma surgiriam as maiores pedradas ou blasfêmias. Vide Apocalipse sobre a besta 666. Antes de findar o segundo milênio, ninguém tem o direito de ignorar que antes de findar o segundo milênio, terríveis acontecimentos obrigarão a pagar pelos erros cometidos contra a doutrina do caminho. As futuras gerações aprenderão que Deus só quer que seus filhos vivam a lei moral básica, entendam e procurem imitar o verbo exemplar e cultivem nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, para que nunca falte a consoladora revelação. A vara de ferro. O governo planetário daquele semelhante ao Filho do Homem e que guiará com mais rigor disciplinar em virtude dos tempos chegados, e em que a verdade e a justiça divina deverão receber dos filhos de Deus respeito total, deixando de lado os mistifórios religiosistas e sectários em geral. Viver em função da justiça divina para ter comportamento decente, deixando de lado os hipocritismos em geral. Tal é o que Deus quer. Apocalipse capítulo 14 em diante. Todas as demais realidades. Todas as demais realidades da doutrina do caminho estão subordinadas às verdades fundamentais. Desculpem. Acima as expostas. E por causa de falharem os donos de religiões e seitas, ou as profundas dores e angústias atingirão também os que se julgam certos, causando terríveis confusões ou abalos morais. A lei de Deus, o verbo inconfundível e os dons do Espírito Santo não são de fabricação humana e jamais ficarão subordinados a palpites esfarrapados de quem quer que seja, encarnados ou desencarnados, portadores de bandeirolas com as quaisquer. Os fatos apocalípticos darão testemunho da verdade, porque chegou a hora de entrarem para a segunda metade evolutiva do planeta e da humanidade. Isso significa a obrigação de dedicar todo o respeito ao programa divino. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para Mundos e Humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus, como veremos a seguir, ao encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo. Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel em Lucas 2, 28. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Lembrando sempre que ressurreição quer dizer desencarnação. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado,
preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observa o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outra as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusarão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Ajude a imprimir e distribuir os boletins. Assine o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo Filho teu, depositar tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne. De ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para jamais, permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida. Eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estiver subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância mereça mais, menos ou nada, agradeça a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a Deus.